Traz pro papo. Jesus, pode ser pelo silencioso, pai. Meu Deus do céu. Já tá até gravando, né? Deixa. Não, Vai aprender. Não, gosta não. gente, graça e paz aqui é o Luiz Ronaldo Duque, né? Sou apóstolo de uma igreja evangélica protestante, ok? Estamos mais uma vez com vocês aqui e hoje vai pegar fogo, hein? Hoje eu não vou aliviar, não. Começamos com o Bispo Salles semana passada, tá bom? Mas hoje nós vamos cair dentro, tá bom? Já ele vai se apresentar. Vamos lá, Fernandão. A paz, eu sou o apóstolo Fernando. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Semana retrasada, no caso, com um pastorzão, com o Bispo Salles, e hoje com um cara que é meu irmão. A gente só não é de sangue, mas... Não, é meu irmão. Mas todo o resto, com certeza. muito bom, gente. Legal, tá? Nós somos muito felizes. Ó, já passamos de 100 já. Já passamos Seguidores? seguidores Que no isso? Instagram. Se você não segue, tá na hora de seguir. Eita, aperta lá, ó. Aperta a inscrição, é isso? No Instagram é seguir. Ele vai aprender devagarzinho. Eu vou chegar lá. Tá É bom, para se gente? inscrever, é no YouTube. É isso que você também, né, não é inscrito, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho. Eu tô aprendendo essas paradas também. Que Devagarzinho a legal. gente chega lá. A gente chega lá. Até a gente trazer o prefeito de Belfort Roxo aqui, nós estamos salvos. Tá bom, gente? Tá? Agora, com vocês, vai se apresentar, vai falar da família dele e tal. Rodrigo Muniz. Você. Opa, fala galera, tudo bem? Me chamo Rodrigo Muniz, sou diácono da Casa do Senhor, Olha, sou músico também e estou aqui a convite desses dois grandes amigos, meus mestres. Como o Fernando falou, a gente é irmão, só não é de sangue, mas é irmão. E para mim é uma honra, espero que eles peguem leve comigo aí nas perguntas aí. E vamos nessa, vai ser uma honra estar participando aí desse podcast e vamos trocar essa ideia aí. Muito bom, gente. Muito bom. Esse é o Rodrigo Muniz, né? Nós vamos passar para o Fernando, né? Dar um pontapé junto com eles. Mas antes, Fernando, já vamos falar do patrocínio nosso? Nós já temos patrocinadores, gente. Tem um parceiro, vamos chamar de parceiro, ok? Que vão caminhar conosco aqui nesse Duques Podcast. e olha, abrindo esse parênteses, se você também quiser ser nosso parceiro, é só entrar em contato conosco lá no Instagram, chama no direct, que nós vamos lá te atender e eu tenho certeza que nós vamos mutuamente nos ajudar. Nosso primeiro parceiro é a Criarte, nossa empresa, né, que tem feito as nossas artes, também faz arte para a igreja, faz arte para outras empresas. Então, se você quer alavancar o seu negócio com artes, é só você entrar em contato com a Criarte também tem Instagram, é só procurar eles lá. Nosso segundo parceiro que está começando hoje, essa empresa também é uma empresa que nos ajuda. E olha, eu vou logo dizer, se é parceiro aqui, é porque é parceiro também na vida. A gente consome todos aqueles parceiros que a gente, né, fala aqui, que é a Savex. Nossa igreja, por exemplo, recentemente precisou fazer o certificado digital. Fomos até essa empresa e fizemos com eles. Então, se você precisa de certificado digital ou qualquer outra demanda na área contábil, é só entrar em contato com a Savex, procura eles lá no Instagram também, que eles vão te atender, tá bom? O nosso próximo parceiro é a Switch Software. Entre em contato lá com eles também. É uma empresa que vai te ajudar aí com relação ao software. E eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. E a agência Cab3, que é especialista em escritórios contábeis. Então, se você tem um escritório de contabilidade, entra lá em contato com eles que eles vão te ajudar. Tá bom? Meu pai, pode fazer a primeira pergunta aí para o Diego. Vamos lá. Yes. Gente, embora a gente tenha nós temos aí um contato, né? Nós temos já muitos anos aí com o Rodrigo Muniz,
faz parte do nosso ministério, mas nós queremos que ele fale. Só que eu quero que você, Rodrigo, fala com a gente assim dos seus primeiros passos, né, na música e de repente você vai falar da sua família base, né? Lá atrás, papai, mamãe, eu quero que você inicie falando da sua família, né? Aquela família berço, aquela família referência que eu conheço, mas que eu sei que vai enriquecer muita gente. Vamos lá. Bom, tudo se mistura, meu início na música com a minha família, né? Porque a minha primeira influência, musicalmente, de tudo na vida, foi meu pai, que inclusive é aniversário dele hoje. Ih, que legal! Meu Deus! Vamos dar uma passada aí. Que legal, manda um beijão pra ele, Meu Chiquinho. pai, Parceiro! mestre de vida. Né? Então começou, assim, as minhas primeiras lembranças de música eu lembro meu pai me levando para as formaturas da Marinha, né? Ali vendo a banda, né? A galera tocando, eu era o mascotinho da banda, assim, meu pai sempre me levava, então os caras me zoavam, enfim, tirava sarro de mim, mas na época, assim, eu gostava muito já de estar ali com meu pai, e a minha primeira paixão foi bateria, na igreja, né? Inclusive, eu comecei já a tocar desde novinho, ganhei uma baqueta, não lembro se foi de algum tipo. Já comecei a tocar e daí fui começando a caminhar, já tinha gosto, porque a minha casa, falando, né, sempre foi muito musical. Meu pai é músico, minha mãe não é musicista profissional, mas ela sempre gostou de cantar, sempre cantou, né? Inclusive, ela tinha um grupo, eu esqueci agora o nome, mas que eles gravaram na época o VHS, né? O nome, né? Fita, enfim. Então, assim, a família toda ali era musical, mas o meu pai, a maior influência ali, o cara que sempre eu via de perto. Eu lembro que meu pai não deixava eu pegar o saxofone, porque eu era muito pequeno, então podia, né, ter o risco de eu deixar cair, mas sempre fui muito apaixonado, né, por música de uma forma geral, bateria, saxofone, enfim. E meu pai já foi me incluindo, mas nunca foi a intenção dele me tornar músico, não. Ele, tipo assim, ele me levava para o mundo dele, mas sempre deixou eu muito livre para escolher. Esse jogador de futebol vai não dar certo. Deu muito errado. Deu muito errado. Graças a Deus. Também. Não passou pelo Flamengo. Graças a Deus. Vocês deu até raiva no início. Muita raiva. E eu botava isso. Botou muito. Meu Deus do céu. Quantas coisas boas. Mas foi isso. E daí eu fui crescendo e fui tomando gosto pela música. E aí eu me lembro que eu comecei a estudar música sério, foi a partir dos 9 anos. Meu pai me botou numa escolinha de música, porque meu pai, por ser militar, ele foi transferido para Manaus. Né? Então foi toda a família lá para Manaus, eu tinha 6, 7 anos. Mas aí com 9, ele me colocou numa escola de música, que eram os amigos dele que davam lá em Manaus. Já para aprender sax ou bateria? Eu comecei na flauta doce. Assim, eu já tocava bateria na igreja. É um básico mesmo. Básico. Só que eles montaram a escola para meio que assim, né? Vamos ensinar pastura para criançada, não sei o quê. Então eu comecei na flauta doce, flautinha doce ali, aí já aprendi a ler pastura, já aprendi algumas coisas ali de leitura, mas na igreja era bateria. Na igreja eu tocava bateria, mas nada com pastura não. Depois de um tempo a gente voltou para cá para o Rio, e aí meu pai montou uma orquestra na igreja dele, que é muito comum em assembleia, né? Hoje em dia está um pouco mais. A André, ela tem muito essa cultura de música, principalmente para instrumento de sopro, né? Então, meu pai, ele montou uma orquestrinha de flauta, só criança, né? Eu fazia parte, minha irmã também pequenininha fazia parte, junto com o pessoal lá. Passou, acho que 1 ou 2 anos, meu pai falou, ó, tá na hora de cada um escolher agora o seu instrumento. Cada um escolhe. Aí um escolheu planeta, outros foram para saxofone. E eu tinha esse lance de... Pô, Fernando provavelmente também tinha isso. Quero ser igual ao meu pai, não. Sei o quê, não. Pô, todo mundo vai ficar me comparando ao meu pai. Aí o meu primeiro instrumento, assim, sério, além da bateria, foi o trompete. Eu comecei pelo trompete, fiquei ali no trompete. É um instrumento, assim, um pouco difícil, mas eu gostava, tocava. Só que meio que não, assim, eu não tinha tanto interesse no trompete. Eu ficava mais na bateria, mas na orquestra ali eu tocava trompete, essa coisa toda e tal. Aí retornamos para Manaus,
continuei na bateria, tocando trompete. Mas aí quando eu volto para cá pro Rio, aconteceu uma cena muito engraçada, assim. Ia ter uma primeiro aniversário dessa orquestra que meu pai montou, né? E eu já tinha estudado todo o repertório do trompete, faltava uma semana. Aí eu assistindo um vídeo, um show, na verdade, meu pai tinha muitos na época CDs. Aí eu tô assistindo um show, posso falar o artista? Olha, sim. Ah, tá. Phil Collins, né? O artista Phil Collins, que é um grande cantor, né? Da banda do Asa, uma grande referência. E ali um saxofonista até que sou muito fã, ele fez um solo saxofone de uma música. Pô, eu olhei aquilo ali, assim, parece que a ficha caiu. Não, essa saxofone, assim, veio assim. Eu já tinha toda uma referência do meu pai, só que meio que eu corria, porque eu não gostava muito de ser comparado. Mas depois daquele vídeo eu falei, não, é isso. Caiu a ficha. Que legal. E aí eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, é o seguinte, eu não quero mais tocar trompete. E meu pai já ficou um pouco chateado comigo, por quê? Eu já estava na bateria. Aí tocava trompete, mas mais ou menos, não era aquele cara interessado. E ele tinha medo de eu ser aqueles caras que toca um, toca outro, no final não toca nada. Né? Aí eu, não, pai, eu quero, não sei o quê. Aí, beleza. Aí ele fez um teste comigo. Ele trouxe um sax da Marinha lá. Um sax tenor, inclusive. Aí eu fiquei, faltava uma semana para essa festa. Eu fiquei a semana inteira, eu só estudava, né? Mas eu fiquei a semana inteira estudando e tal. Tirei todo o repertório, aprendi o sax meio que em uma semana pro nível da orquestra. E toquei na orquestra, aniversário de semana, legal, tal, meu pai. Legal, então realmente ele está interessado. E aí, quando inaugurou a Disponível de Caxias, isso foi em 2006, mais ou menos. A pequena ainda. A pequena ainda, é. 2006, 2007. Quando inaugurou, meu pai foi lá e me deu um saxofone. Tipo, realmente você está interessado, então, foi muito marcante. E aí, eu 2006, se não me engano, quando a gente se conhece. 2000, não, na verdade, que a gente se conhece em 2010. Eu sou bom, mano, né? Porque foi quando eu fui para a PIB, em São José. É? Eu pensei que tinha sido antes. Você já foi para a primeira igreja batista lá no Parque São José? Você já foi com sax? Já fui com sax, já tocava há alguns anos já. Tocava. Quem me levou para lá, inclusive, foi meu tio Gessé. Mestre! É um Gessé! Que isso? Quem fala em Gessé aqui, ó. Olha, ele todinho. Mestre, gente. O mestre, não só porque ele carrega aquele baixo como se fosse um braço dele, mas de caráter, um homem de uma vida com Deus, uma família linda, né? Que ele formou. Agora, uma coisa é muito legal te ouvir, eu quero te ouvir muito, mas uma coisa muito legal. Tem gente que acha que começa da noite para o dia. Não é, gente. Você tem que ter uma disciplina, não é isso, querido? E você falou aí que passou uma semana, irmão, ó, queimando neurônios para fazer parte de uma banda lá, ou tocar ali numa festa, e a partir dali, teu pai verifica que você tá com essa. Tá com o olho cheio de fogo, né? Você tá com o olho pro teu chamado, né? Que é com sax. Muito legal ouvir isso. Não é da noite pro dia. Tá? Você tem que ter disciplina. Ok? E a partir daí, Dinho? Aí, a partir daí, eu peguei o saxofone, né? Comecei a tocar. Aí tocava lá na orquestra, na igreja. Isso mais ou menos ali em 2008, 2009. No final de 2009, eu lembro que ele sempre foi influência na minha vida também, Gessé, né? Tio. Ele falou assim, ó, vamos no evento aí. Tá. Me levou para um evento, que foi lá na PIB, foi um rock show. E aí eu vi a galera tocando assim, fiquei impressionado. Porque na Assembleia de Deus ali, a igreja que meus pais são até hoje, é uma filial, né? Então na época ele estava montando a galera, estava ensinando, então todo mundo ali era do mesmo nível. Quando eu fui para lá, eu vi uma galera de um outro nível, eu falei,
Meu Deus, eu preciso me aproximar dessa galera. Ângelo. Não, Vilãngelo foi a primeira vez. Vilãngelo, Marquinhos, o próprio GC. Aí tinha uma galera de sopro, eu acho que tinha. Aqui também, né? Falei com ele ontem. Vamos marcar pra você. Ângelo Máximo. Esse máximo aí não é à toa, não. Os pais sabiam que Satíssimo com Miriam. Eu falei com ele. Vamos fazer parceria com ele, sim, filho. Só não vou anunciar. Só não vou anunciar agora a empresa dele, porque, poxa, mas fica os pobres aí. Tá bom? São empresários, irmão, no ramo de Joia. joia, que é bonito, né? Assim, são pessoas que nós vimos crescer, né? E Maia, a família Maia é uma família também muito querida nossa, e a família Basílio, que é a família do Anjo. Então, assim, você vê que tudo começa no seio da família, né? Que legal, de vou chorar aqui não, mas vou te falar, é algo lindo, né? Não tem jeito, irmão. A família é a base, tá? O fruto, eu costumo dizer isso, vou patentear algumas frases aí para não pegar. O fruto não cai longe da árvore, irmão. Não cai longe. Esse negócio das pessoas, não, filho de peixe não é peixinho. Como é o quê? Filho de peixe é peixinho, é o quê? É tubarão? É dragão? É peixinho, irmão. Você quer que seu filho, claro que no início ele vai se encontrar, como o Diguinho fez. E aí, ó, foi buscando níveis maiores que eu tenho certeza que hoje, Sebastião fazendo quantos anos? tá fazendo. Que isso? Acabou. É de 67. 67. 67. Então está fazendo 50 e... 2 anos agora de ser. 57, 58 anos. É. Mas aí, vamos fazer uma pergunta. Nessa época, você já sabia, talvez não, mas já sabia que queria levar isso como profissão? Ainda não. Nessa época tudo era só diversão. Tudo era só diversão. Assim, eu gostava, tocava, mas meio que eu tinha muitas dúvidas do que eu faria na vida. Óbvio que, por ver meu pai, eu tinha interesse militar, assim, meio que já era pré... Eu já tinha uma pré-definição que eu queria, quero ser militar igual meu pai, né? Mas o que viesse eu já estava querendo. Só que quando eu cheguei lá na PIB, isso foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu encontrei músicos mais velhos, músicos mais experientes e tive as primeiras experiências de tocar sozinho. Sozinho o quê? Sopro, né? Porque eu tocava em orquestra com um monte de sopro. Então, eu cheguei lá para tocar e só tinha eu. Então, meio que eu tinha que me virar, eu tinha que me desprender da partitura, que era algo que eu fazia. Só que como eu, na época, eu sempre era um cara que assim, queria, né, as coisas, então para mim era tudo um processo. Assim, não ligava se era fácil, se era difícil. Eu queria estar ali. E é uma coisa que é muito importante, é que às vezes a gente começa algo e a gente não desenvolve porque a gente está no meio de pessoas do nosso nível. Mas quando a gente anda com pessoas do nível maior, parece que a gente se enxerga mais e fala, opa, é mais embaixo. Então, assim, quando eu aviso para os meus pais, ó, vou mudar de igreja e tal, não sei o quê. Aí minha mãe já ficou meio assim, poxa, que isso, meu filho, não sei o quê. Meu pai sempre foi tranquilo, então ele meio que já entendeu. Na época eu tinha uma namorada, né? E Como ela foi. aí, ó, nós vamos falar um pouquinho com ela, hein? Você tá ali, ó. Atrás das camas, você tá ali, ó. Com certeza, com certeza. E aí teve um fato lá que me marcou muito. Primeiro, foi, né, conhecer irmãos até hoje, Gabriel, tá sumido, Fernando e Diogo, né? E tinha mais alguém? O Mantra, mais ou menos. Tinha uns que vinham e saíam. De Né? música, não. De música não. De música não. Então, os Timóteos, batizado aí
aposta. Foi muito importante para minha vida, para o meu crescimento. Assim, foi uma época muito de ouro. Mas teve um fato que marcou muito, que me fez cair a minha ficha do nível que eu estava. Eles tinham um grupo, Fabrício, Ângelo, Marquinhos e Vinícius. Eles tinham um grupo que eles tocavam, né? E aí, pô, o sobrinho de Sé, né? O sobrinho de Sé tá aí, não, o cara deve tocar. Me convidaram para um ensaio para um workshop. Aí eu fui para esse ensaio. Acertei nada assim. O Fabrício me olhou com a cara assim, tipo, já meio assim. Aí não acertei nada. Ângelo, então, o Ângelo me olhou assim, que esse moleque aí, tá, não sei o quê. E aí eles falaram assim pra mim: não, ó, fala o seguinte, estuda aí as músicas e tal, que no próximo ensaio a gente passa aqui de novo. Beleza. Cheguei em casa, estudei as músicas e tal. Quando eu chego no ensaio, sabe o que aconteceu? Tinha um outro saxofonista. Pô, no olho assim, ó, eu entrei na igreja, ouvi um som de sax, tocando as músicas que eu tinha estudado. Pô, lá que mejou assim. Mas foi bom, porque a partir dali eu falei, ó, tem que levar mais a sério esse negócio. Não é brincadeira. Não é o baú. E para eu tocar com os caras bons, eu preciso melhorar. Assim, se tem uma coisa que eu sempre fui, sempre eu quis e quero estar do lado dos melhores. Sempre. Assim, em todas as áreas. Porque quando a gente sempre está com pessoas assim com nível. Não que eu vou julgar o nível de ninguém, mas eu falo no sentido de que eu quero tanto crescer que eu quero estar do lado de pessoas melhores do que eu, para que eu não fique numa zona de conforto e ache que eu sei muito. Ah, já sei muito, já tá bom. Não, eu quero estar do lado dos melhores. Abre um parênteses aí. Sim. Você falou dessa zona de conforto. Sim. Você acha que hoje, em pleno século XXI, a igreja, a gente fecha rapidinho, a igreja ainda está nessa zona de conforto? Falta mais investimento? Todas as áreas. Até saímos da música, mas acho que sim. Porque a igreja, eu não falo por todas, mas eu falo que a maioria ainda não entendeu o poder que ela tem dentro da sociedade. Meu Deus. Então, por isso que muitas igrejas, elas se prestam a fazer ali o básico, mas elas não entendem que elas podem muito mais, porque a igreja, eu acho que assim, a igreja, a sociedade sem a igreja. Eu ia até te perguntar sobre isso, por conta dessa menina que é angolana, que está fazendo sucesso agora no mundo gospel, não sei se você já viu, eu só não vou lembrar o nome dela, mas assim, no YouTube só tá dando ela. É muito bacana, assim, qualidade muito brava. Só que eu vi, por conta dela, eu acabei vendo alguns podcasts angolanos esses dias. E eles ainda lá estão discutindo dentro das igrejas se o Ministério de Louvor é bacana, se não tem que ter. Eu até achei assim, falei, caramba, Lá no Angola? na Angola ainda está essa discussão. Eu ainda falei assim, caramba, a gente está avançado, né? Um pouquinho, pelo menos. Pelo menos à frente deles. Mas hoje, Essa aqui, ó. Nair Nani, hoje, qual é o nível que você acredita de qualidade, comparando até o secular, de profissionalismo dentro da igreja, da música? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Não, eu entendi. Está muito distante, e quando eu falo dentro da igreja, não estou falando dos músicos que são profissionais, assim. Sim. Mas estou falando dentro da igreja no dia a dia. No dia a dia. Acho que assim, aos poucos, a música ela foi perdendo a sua variedade. Se você pegar, não digo nem da minha época, porque a minha época tinha bastante coisa e tal, mas mais para trás tinha ainda muito mais. Mas você, por exemplo, cantores que, por exemplo, já tinham uma linguagem mais ali voltada para o americano. Outros cantores que já tinham uma linguagem mais abrasileirada, né? Forró, João Alexandre com bossa nova, essas coisas todas. Isso fazia com que os músicos eles estivessem antenados com tudo. Opa, não é só esse estilo aqui, eu tenho que ouvir isso, porque as irmãs cantam um estilo meio forró, criança
já canta algo mais ali, pô, diante do trono, que já é uma pegada mais pop, mas tem as suas complexidades. Tem os ministérios de louvor que também variam um pouco. Então, assim, existiam muitas variedades, o músico ele tinha que escutar de tudo. Hoje, meio que a nível de mercado, não sei, mas parece que só tem um estilo só. E aí, respondendo a sua pergunta, o nível de músico, a maioria dos músicos, tanto na igreja quanto secular, eles têm berço evangélico. Então, assim, até nível de músico de igreja é bom, mas a raça é boa. A raça é maravilhosa. Só que o que me preocupa até com músico é os músicos da nova geração, os que estão surgindo. Por exemplo, eu fui numa vigília, inclusive numa Advec Cuba, fica na Penha ali. E aí o irmão puxou um pouquinho. Os músicos tiveram uma dificuldade absurda de levada. Mas começou a tocar o worship, bora. Até porque, assim, o pessoal está nos ouvindo, né? Geralmente as pessoas criminalizam, entre aspas, o corinho, a música besta. Aquela corinha é difícil pra caramba de tocar. É difícil, cara. Tem que ter só as igrejinhas que cantam, só o pessoal. E vou te falar, nas igrejinhas tem músicos sensacionais. A maioria dos assembleanos que eu conheço tem um ouvido mesmo, que é absurdo. E eu tenho visto isso, a maioria dessa molecada que está começando agora, se for tocar qualquer outra coisa fora o chip, tá. O chip me dá uma coisa, vocês são músicos. Eu costumo dizer na igreja que eu tenho um bom ouvido, né? Eu participei de coral, poxa, de nome, coral mesmo, de beca, tal, aonde para entrar no coral você tinha que passar pela audição. E, poxa, aí você treinou, quase marido. Você vai envelhecendo, vai ficando mais do marido. Pô, legal. Então, assim, bastante coral, eu gosto de música demais. Agora, quando você fala worship, é isso mesmo? Por que esse lado de vocês aí bem simplório? Não, deixa eu explicar. O worship ele é um estilo, né, de música mais pop e mais simples que veio dos Estados Unidos, principalmente da Austrália, para cá. Os primeiros, por exemplo, qual o nome daquele cara que canta e vai valer a pena? Juliano Song. É o japonesinho, É o japonesinho, eu acho que é esse. Então, eles foram um dos primeiros a vir com essa onda para cá. Mas, o que a gente critica, até porque, por exemplo, eu sou músico, e existem músicas espetaculares simples. Então, o problema não é ser o simples. O americano ele faz música simples. Quer ver um cara que as músicas dele são simples? Bruno Mars. As músicas dele são fáceis. São simples. Só que é um espetáculo. Então, assim, a questão do worship é porque foi uma onda que veio, ficou, e você tem igrejas que não tocam outra coisa. Somente worship. Então, assim, o músico que só toca isso, ele acaba ficando preguiçoso demais, porque ele não tem desafio. Ele não tem desafio. Por exemplo, na área, pelo menos o Ângelo, Marquinhos, Diogo lá, isso aí não vai predominar nunca. Porque os caras, eles têm uma escola. E quem é da escola antiga, eles se acostumaram ao quê? A estar estudando várias coisas. Por exemplo, o cara tocava o lado poético de Sérgio Lopes, que é um estilo de música. Aí depois vinha com um Renascer Praise, que é um outro estilo de música. Então, assim, o músico de antigamente, ele estava mais acostumado com vários estilos. Hoje, basicamente, só está o estilo. Tem igrejas que... Não é a simplicidade, mas é a acomodação. É a acomodação. Por exemplo, teve um colega, né, saxofonista, entrou para uma igreja, e aí falou assim, não, eu sou músico e tal, se precisar ir, toco sax. Aí falaram assim para ele, não, mas aqui esse instrumento não cabe para o estilo da igreja. Sendo que tipo, a igreja é um lugar
de se ter de tudo, de acomodar todo mundo no sentido, eu toco flauta, a gente dá um jeito de encaixar a flauta aqui, sabe? Que é pra, porque quando eu tô falando, por exemplo, de uma banda, beleza, uma banda tem um estilo, tem um som que eles querem. Mas quando se fala em igreja, é para, de alguma forma, agregar todo mundo. Então, principalmente Ministério do Louvor. Ministério do Louvor, pelo menos na minha opinião, é uma questão de que, ó, eu vou me adaptar aos músicos que tem. Ah, eu toco violino. Ah, a gente dá um jeito de encaixar um violino aqui. Porque a gente quer que você sirva com a gente, entendeu? A gente quer usar o que você tem de melhor junto aqui com a gente para somar. Muito bom. Que isso? Esse podcast tá bombando, hein? Eu acredito nisso também e eu acho que falta acho que investimento próprio nesse sentido. O pessoal, por exemplo, eu vejo, eu acompanho, né, muitos seus status nos seus workshops, não tem molecada. A maioria já é cara que está indo ali e o cara também já toca muito. Sim. São poucos Pouca gente nova. São poucas pessoas novas. Tem o Samuel Glória também, né, que é outro monstro também e referência. No último workshop que você fez lá na igreja, ele falou assim, caramba, desde que eu era mulher, que é essa mesma rapaziada que toca comigo, pô, não tem um moleque novo tocando. Aí ele falou, não sei o Diguinho, mas o Diguinho é novo velho, porque ele também está no meio tempão. Só não dava pra esse cara. Mas assim, de um moleque novo que está começando agora, não tem. Mas voltando um pouquinho assim, quando você entendeu que, não, isso aqui vai ser minha profissão, além de, para quem não sabe, além de viver juntos por conta de igreja há muitos anos, a gente trabalhou junto na mesma empresa e era engraçado porque o Diguinho sempre ia com o sax dele para a empresa, a gente trabalhava na Praça Mauá, e ele sempre levava o sax. Porque eu ia tocar, ou ia dar aula para alguém depois. Mas quando que você falou assim, vai ser minha profissão, vou me É isso especializar. que eu quero. Vou viver disso aqui. Sim, foi lá. Porque eu odiava. Meu telefone, cara. Eu odiava aquilo ali. E aí, não sei se tu lembra, tinha o setor de seguros, né? Que trabalhava menos, né? Era de segunda a sexta, não trabalhava carnaval. Aí falava assim, ó, tem vaga aí para seguro, mas trabalha menos. Quer dizer, ganha menos. Eu quero isso aí. Quanto menos eu vim para cá, melhor. Mas assim, uma das, óbvio, uma das pessoas que mais me incentivaram assim, na música, e uma das minhas maiores referências na música foi a apóstola, né, Hilda. E foi uma palavra que ela me disse que me ajudou a me encorajar. Ela falou assim, você faça o que você gosta. Se é isso que você quer, se é a parte que você quer, faça. E não fica pensando muito no que os outros vão falar, não. Faça. Legal. E aí, assim, a partir daí eu comecei. Então, eu sempre ia pro sax, por quê? Porque meio que eu trabalhava lá na conta e ia tocar, ia dar aula, sempre dividir, né? Tanto que quando eu fui demitido em 2016, assim, muito boa, assim, não liguei muito, assim. Eu ainda fiquei um pouco, assim, preocupado, né, com o que o meu pai ia falar, né? Mas meio que eu já estava Inclinado. já estava inclinado para isso. Porque, assim, não adianta. Vocês podem falar isso melhor do que eu, mas quando é para você fazer alguma coisa, você sabe. E eu sempre soube que a música seria a minha vida. Eu sempre soube. Porque, assim, eu tenho muitos amigos músicos, Fernando também é músico. Eu tenho muitos amigos que, né, amam a música. Mas, assim, para alguns é diferente. E para mim foi diferente. Assim, para mim, só tocar não adiantava. Eu precisava ter isso na minha vida sempre, sabe? Claro, eu faço outras coisas da vida, né? Tem muitas outras coisas, mas assim, a música sempre foi algo que eu sabia que eu seria músico. Assim, de uma forma ou de outra, eu sabia que eu queria. E falando de influência, eu puxei as duas coisas, porque eu puxei meu pai músico, mas puxei minha mãe professora. Minha mãe sempre foi professora. Né? Então, eu sou os dois, eu sou músico e professor de música, amo essas duas coisas. E assim, a partir de 2016 ali, foi quando que eu fui demitido da Contax, né? Ainda fiz umas besteiras aí trabalhando assim. Porque eu estava meio desesperado ainda, né? Mas depois que eu saí,
né, já tinha um projeto lá no Pagode Jogo. A partir dali eu já. É. E é bacana você falar isso, porque eu acredito que a gente tem que, de fato, ver aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente ama. Sim. Você ama a música, eu gosto. Uhum. E eu também tive essa experiência, por isso que eu falo que o Diguinho é meu irmão, assim, a gente tá na igreja há 20 anos, sei lá, juntos, trabalhamos na mesma empresa juntos e tocamos pagode na mesma banda juntos. Só que ali eu vi, falei, cara, não, legal, eu gosto, eu toco, mas não é o que eu quero pra minha vida. Essa coisa de estar à noite na rua, pra mim não dá. E tem muita gente que se frustra porque acaba fazendo aquilo que não gosta. Tem muito músico que devia ser profissional, não é? Porque não teve coragem de se arriscar. Assim como tem muito cara que é profissional, você deve conhecer um monte de músico assim, que na verdade ele devia estar fazendo outra coisa, porque ele gosta de música, mas não ama. O amor que mantém acesa a chama ali para você focar nos objetivos, em planejar sua vida com o retorno daquilo que você faz, né? Não, com certeza, com certeza. E estar no meio de pessoas, assim, porque em toda a vida tem a galera que fracassou e vai reclamar, e tem a galera que tá ali batalhando e quer crescer. Então, assim, eu quando eu decidi virar, assim, muito engraçado, o Diguinho que toca saxofone era legal, mas a partir do momento que eu passei a viver de música, eu comecei a receber muita crítica. Pô, até maluco, cara, não sei o quê. Eu já ouvi de uma pessoa assim, cara, você não vai nem conseguir ter uma família. Você não vai nem conseguir sustentar sua família sendo músico. Então, assim, eu vi muita coisa, porém, eu estava andando com pessoas que queriam crescer, então, assim, eu ouvia, entrava por aqui, saía por ali. Mas o que mais me mantém e o que mais me fez essa chama pela música foi que não adianta. Muitas coisas na vida transformam, mas falando na minha área aqui de música, às vezes um som que você faz, ele cura alguém. E eu lembro de eu tocando uma doideira dessa aí. Uma pessoa saiu lá atrás, saiu e tal, e foi na minha direção e falou assim, olha, eu preciso vir falar com você. Aí falou a religião dela, né? Que era banda, alguma coisa assim. E ela era neta de um grande sambista, eu não lembro quem é, já faz muito tempo, mas se não me engano é Jorge Aragão, alguém assim. Ela falou assim, eu precisei vir aqui falar com você. O que sai do seu instrumento é diferente. E eu vim aqui, estava muito triste, mas eu ouvi o seu som e isso alegrou meu dia, alegrou a minha vida. Aí eu percebi que Deus tinha me escolhido para aquilo. Tipo assim, o tocar, o técnico, não era já o suficiente. Eu entendia que a música que sai muito mais além, a música que sai do instrumento, ela toca a vida das pessoas. E eu não estou nem falando assim do evangelho em si, porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, muitos músicos ou pessoas que querem estudar música, vir até mim e falar assim, cara, vendo você tocar, reacender um sonho que eu tinha de tocar. Só que pelas circunstâncias da vida eu acabei desistindo, fui fazer outras coisas. Mas ver você tocar me reacendeu esse sonho que eu quero tocar. Então, assim, eu percebi que não era só tocar, não era só parte técnica, mas eu entendia que, cara, Deus ele fala através do instrumento, realiza sonhos, ou faz com que a pessoa ela reative sonhos que ela tinha. E é legal você falando. E aí tem um contraponto que é o Fernando, que é músico também e gosta. Quem gosta, toca uma boa música. Sim. Mas quem ama, transcende a música. Faz com que a música, isso eu falo porque eu não sou músico, mas ouço diversas. Eu não tenho um estilo, eu gosto de vários estilos. E eu vejo que a música, ela vai além. Né? A pessoa está ali cheia de problema e ela senta e de repente entra na questão da terapia. Sim, é a musicoterapia. Musicoterapia, né? Você concorda com essa? Sim,
com essa ciência, vamos chamar de ciência aí, né? Sim, muita coisa, muita coisa. Por exemplo, na faculdade eu tinha muitos amigos dessa matéria, né? Eu fiz licenciatura, mas tinha várias matérias que a gente estava junto com a galera de musicoterapia. E assim, tem a doença do Alzheimer, né? Sim, sim. Mas a música é uma das memórias que você, mesmo com Alzheimer, você não perde. Você não perde. Você não perde. Eles contaram uma história de uma senhora que, né, já tinha perdido quase toda a memória, mas tocaram uma melodia no piano de uma música que ela ouvia pela infância. Pô, ela chorou. Ela chorou, se emocionou muito. Então, assim, a música, ela... É por isso que quando eu falei que a igreja, muitas das vezes, ela não entende o poder que ela tem na sociedade, é isso, né? A música é uma das ferramentas, claro que existem várias outras ferramentas, mas, assim, a música é uma das ferramentas. Então, assim, não é só a música, não. Porque a música, ela transcende o natural. Ela transcende o natural, né? Aquele cara que até morreu recentemente, que era bruxo e aceitou Jesus, lembra dele? Então, eu esqueci o nome dele. Mas a história de conversão dele foi que ele se converteu ouvindo o louvor da igreja. Aí ele falou que o carrinho isso. Ele entrou na igreja, a galera estava cantando um louvor, e aí ele ouviu aquilo e foi arrebatado. Eu lembrei agora da nossa saudosa Eli, né? Uma membro de nossa igreja, estava já há muitos meses, e o Diguinho tocava com mais frequência lá na igreja nessa época, há muitos meses sem botar os pés fora de casa. Estava com uma síndrome de pânico. Eli, né? Vamos aí homenagear em memória também essa mulher maravilhosa. E aí ela ouvia um som dentro da casa dela. Ela ouvia esse som, morava numa comunidade assim mais elevada, né? Um morro, chamado de morro, e ela desce ali para o centro de Parque São José, procurando aquele som. Vai em várias igrejas, ouve o pessoal cantando e tal, e diz, não é esse som que eu estou ouvindo. Da minha casa não é esse som. Mas coloca os pés na comunidade batista Acre e fala, esse é o som que eu tenho ouvido lá de casa. E eu batizo a Eli, nós temos hoje uma parceria com o esposo dela assim, direto. E fazendo um adendo. Não dá para se ouvir naturalmente falando o som da nossa igreja da casa dela. É muito louco. Então, assim, eu creio, o som, a música, quando ela transcende o espaço físico e natural e vai para o espiritual, ela tem um alcance, inclusive geográfico, que vai além daquilo que a gente tem conhecimento. Por isso eu vou falar até algo polêmico aqui. Vai com o vídeo corte. Não corta, não, deixa direto. Mas eu sou um cara óbvio. Eu vou entrar nesse assunto, mas me perguntam muito, pô, cara, você é cristão e tal, mas você, né, toca no meio secular também, não sei o quê. Eu falo por mim. É importante ter cristãos em muitas áreas. Óbvio que tem um ambiente que, né? Mas eu falo assim, por quê? Eu vou contar um testemunho meu. Eu tocando. Pagode, essa coisa toda, né? Não toco mais nessa área, mas. E eu lembro que, assim, a galera lá, eu sempre fui assim, muito tranquilo e tal. Então a galera lá me respeitava, assim, tipo, eles viram que não falava besteira, essas coisas, então eles começaram a me respeitar. Sabia que você era evangélico. Então, assim, perto dele a gente não fala nossa besteira, não deixa ele mais aqui e tal. Mas eu me lembro de uma situação que eu tô lá sentado e tal. E aí veio um músico, falou assim, não, cara, hoje eu queria trocar uma ideia contigo e tal, não sei o quê. Pô, tô me sentindo malzão aí, pô, tô fazendo as coisas erradas, cara, o que tem pra minha ansiedade e tal. E eu, assim, assustado, cara, mas como é que esse cara veio até mim, tipo, né, eu sou tranquilo e tal, fico na minha. E aí eu comecei a falar de Jesus pra ele e tal, alguns dias depois ele aceitou Jesus.
Então, assim, eu entendo que não só na área da música, mas em outras áreas também, há os perigos, mas existem pessoas que Deus escolhe para estar lá. E eu fui um deles. Eu falo isso porque, vou falar aqui, o bispo aí, o apóstolo Fernando, ele falava assim para mim, ó, só tô indo que eu tô contigo. Só vou tocar aí que eu tô contigo, porque se eu tô sozinho aqui, não sei o quê. Na época ele falava muito isso, né? Mas é porque, cara, Deus ele escolhe. Se algum músico novo me perguntar assim, cara, você tocar no secular, que não sei o que, eu faço, cara, é um trabalho. Só que não é para todo mundo. Não é. Não é para todo mundo. Tem que. Isso é legal você falar. Sim. Isso é muito legal, porque assim, eu ia entrar nessa questão contigo acerca do secular, né? A música secular. Qual é a sua visão? E hoje, você é uma autoridade. Eu considero uma autoridade em falar sobre o assunto, porque você está lá. E em nenhum momento nós, com teu pastor, amigo, em nenhum momento a gente viu que aquilo que você faz hoje como músico, você toca a sua música, em nenhum momento nós vimos que mudou quem é o Rodrigo Muniz no sentido da sua fé. Não, Eu inclusive, vieram me perguntar há pouco tempo sobre isso e ainda lançaram em rosto. Ó, não se esqueça que o senhor tocou, hein? Então, o que o senhor acha hoje? Aí eu falei, cara, muito simples. Você tem problema com prostituição? Não vai, Tem problema com dinheiro? não vai. Com bebida? Com droga? Então, guerreiro, se você tiver problema com uma dessas coisas, ou se você pensa que pode ter, nem chega perto. Porque se você for, e eu falo aqui tranquilamente, inclusive para convencer o meu pai de eu ir, eu falei, o Diguinho vai estar também. Você nem sabia disso, mas... Não, o Diguinho continua. Aí o cara é muito chato. Porque quando a gente começou a tocar, nós dois éramos muito novinhos. Então a gente, de certa forma, pedi permissão ao meu pai. Eu falei, não, pai, fica tranquilo, o Diguinho vai estar. Nem tinha falado contigo ainda. O pessoal da banda, eu falei assim, eu só vou tocar o rapaz que foi meu parceiro, nem tem conversa. Mas se o cara tiver problema, Sim. qualquer uma dessas áreas, Mas é como o Rodrigo falou, não é para todo mundo. Fala sobre isso. Não é para todo mundo, porque, assim, em todo lugar, infelizmente, vai ter a parte errada e a parte certa. Vai ter gente em algum lugar que vai fazer de forma errada e gente vai fazer de forma certa. Porém, a pessoa que já é treinada para certas coisas, se ela ficar sendo exposta para aquilo, já era. Né? Então, assim, no meu caso, eu sempre levei música, como eu falei, a música eu amo, eu tenho assim algo, assim um sentimento muito grande pela música. Então eu ia primeiro para me divertir e segundo para trabalhar. Então o meu pensamento é só esse: vou me divertir, vou trabalhar para casa. Até porque eu nunca fui fã de ficar de resenhazinha, de negocinho, não sei o quê. Então eu tocava, a primeira coisa que eu falei, vamos embora, vamos embora. E uma coisa que é super importante: ninguém vai te obrigar a fazer nada. Ninguém. Então, assim, ninguém falou assim, Rodrigo, você só vai tocar a banda se você fumar um. Ninguém nunca falou isso pra mim. Por quê? Porque eu já cheguei mostrando quem eu era. E mostrando quem eu era, não era eu falando, galera, eu sou isso. Não. Por exemplo, a galera começava a falar umas besteiras e tal, eu ficava quieto. Os caras percebiam. Depois ele já viu que eu não era aquele tipo de cara para falar aquele tipo de assunto. Entendeu? E eu sempre fui um cara muito centrado. E eu tocava, mas claro, tudo é um tempo. Porque, por exemplo, eu não vou dizer que não me incomodava, principalmente época de pagode, assim, me incomodava certas coisas que eu via,
certas me incomodavam. E eu cheguei a pedir a Deus, me tira um pouco dessa área, porque, pô, não tô curtindo, tá? Não tá maneiro. Então, assim, eu fiquei 3 anos no pagode. E, assim, para um instrumentista de sopro, tocar em banda é um pouco mais difícil, porque a maioria das músicas assim, não tem muito sopro, né? Então o pagode acabou abrindo essa porta primeiro. Mas além do pagode, eu já entendi que não era o meu tempo. Assim, que eu não iria ficar a vida toda ali. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhava lá, o cachê na época era R$ 100, entrei para faculdade de música. Entrei para faculdade, comecei a investir. Na época eu era solteiro, então eu não tinha tantas contas assim. Então, entrei para faculdade, já conheci outras pessoas e tal. E aí, quando deu 3 anos, eu pedi para Deus, Deus, me coloque em outra área. E aí foi onde apareceu, começou a bombar a questão dos casamentos, bandas para casamento. Bem mais relax, bem mais tranquilo, trabalha bem menos e ganha bem mais. Pagode é pesado. Então, assim, quando a gente fala dos grandes, não. Porque aí já existe mais estrutura e tal. Mas agora, o pagode das bandas menores, aí é mais pesado. Porque o conceito de pagode não é show. O conceito de pagode é festa. Então, às vezes, você vai para tocar 2 horas, você toca 4. Porque a galera vai para se divertir, para beber, para fazer um monte de coisa. E eu já, com aquele pensamento profissional da música, falei, pô, não é isso que eu quero. Eu venho aqui, promete uma coisa, tem que tocar mais, aí ganha a mesma coisa, não. Não, mas eu entendi a pergunta do meu pai, não está nem falando em termos de trampo, não. Está falando em termos de ambiente. Ambiente. Tá. Não, assim, o ambiente, alguns ambientes, eles são um pouco pesados. O do pagode, não vou dizer que em todos os lugares que era. Você via famílias e tal, mas o que me pegava em pagode eram eventos em favela. Não tenho nada contra. Mas eu me lembro que. E foi aí que eu decidi sair de fato. Não, óbvio que eu não estou falando mal do estilo, de quem toca, até porque eu tenho muitos amigos que tocam nessa área. Pode ser até que eu volte também, se o Pérez me liga. Mas o que me fez, assim, pô, vou sair. Foi que num Réveillon aí, já estava tudo certo de eu viajar com a minha família para. E aí, os caras, não, cara, vamos fazer um show aí de Réveillon, tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, era acho que era Chapéu Mangueiro, mano. Sim, Né? não lembro. Lembro. Isso, Fernando. Chapéu Mangueiro. A gente foi, o combinado era o combinado era tocar, se não me engano, de meia-noite às 2 da manhã, alguma coisa assim. Chegamos lá cedo, porque tudo lá festa, né? Cedo. Aí ficamos lá numa sala, tal, assim, beleza. O combinado foi esse. Nós fomos tocar às 3 da manhã. E quando a gente estava terminando, a gente terminando, o cantor já se despedindo, valeu, galera, você chegou um cara armado assim. Vai fazer o quê? Não vai fazer? Não vai fazer. Estamos, assim, não mudou nada financeiramente pra gente. Eu falei, assim, foi bom, foi uma fase, eu confesso assim, foi uma fase boa para que eu me desenvolvesse, principalmente também como pessoa, mas me desenvolvesse no sentido de profissionalismo. O pagode, pelo menos os que eu tocava, ele não era tão profissional. Eu ia como profissional, mas a galera ia para profissionalidade. Então, assim, falei, Deus, eu quero algo mais profissional. Se é meu trabalho, eu quero estar com pessoas que estejam mais afim de trabalhar mesmo, de ser algo mais profissional, ter uma produção, ter uma organização. Então, assim, a partir dali eu saí e Deus abriu essas portas de casamento, que é o que eu estou até hoje. Né? Graças a Deus, eu hoje realizo diversos casamentos com empresas, sozinho, um ambiente super tranquilo. Óbvio que a gente, né, tem que tocar de tudo também, mas assim, eu entendo que Deus ele permite você ir para alguns lugares para você amadurecer. E foi um período que eu amadureci muito no pagode. Eu estava ali já com pensamento profissional, mas a galera não estava tanto. Mas assim, esse pensamento meu, ele já me fez estar preparado para outros ambientes.
Porque se eu estou no pagode e estou pensando como eles, eu ia chegar no meio profissional e ia ser demitido rápido. Teve a questão do compromisso, questão de horário, questão de repertório, tudo isso eu já tinha. E eu via aquele exemplo negativo e pensava assim, pô, não quero isso. O bom é a sua base, né, Rodrigo? Porque a sua base gera em você, isso é muito vivo, a gente vê isso aqui, gera em você uma autodisciplina. Você, se é outro, você ia morrer no pagode, ganhando aquela, né, aquela pontinha lá. Mas você tem uma autodisciplina. Você conhece o que é coisa boa, você vai atrás de quem é águia, você sobe e hoje você está num nível, poxa, que a gente sabe que você vai mais além, mas está num nível, você é professor, você é um mestre hoje na música e também toca, né, dentro de um nível muito mais elevado. Então isso é muito bom. Você buscou isso por conta dessa autodisciplina que a gente vê que você tem. Muito legal. Um outro ponto. E o amor? Agora ela tem que sentar ali. Pode sentar. Porque vamos cantar o amor. Eita, Jesus! Eu, hein? Maravilha. Vem cá, Tigui. Quando começou isso? Quando foi que você... Depois eu vou lançar para ela. Quando foi... Conheceu foi na igreja? Não, na igreja. Foi na igreja. Ministério de dança. Só eu aqui, ó. Só Na minha de... frente, Bênção de Deus. Foi antes de eu entrar no Ministério de Dança. Eu tinha nem aceitado Jesus na igreja. Ele me mandou uma solicitação no Facebook. Não, mas eu já estava Profetizando. profetizando. A foto dos amigos do meu filho. E pior que eu falei isso mesmo, eu pensando, caraca, quase que eu casaria. Pior que eu falei isso. Mas a primeira vez que eu te vi, principalmente, foi na igreja, foi na situação. Você pensando, eu ali. Vamos apresentá-la. Né? Essa daí é a nossa filhona, filha de um amigão nosso, que é membro também da nossa igreja. Tá aqui no WhatsApp desesperado, falando comigo. Márcio e a esposa, né, uma Séries, são pessoas assim, eles têm um carinho muito grande. E as duas filhas estão conosco ali, né? As duas exercem no Ministério de Dança, um trabalho lindo, ela no Ministério Teatral também. Mas, assim, o casal, a gente, quando viu o clima, bonito, muito lindo. A gente quer que no nosso meio a galera cresça, né, e se dê bem nessa. E aí tu mandou logo. Não, essa ela aceitou rápido, então assim, isso já é um sinal, né? Já deu verde e tal. E aí vi ela dançando lá, eu falei, opa. E aí, claro, a gente faz aquelas pesquisas, né? Aquela coisa toda. Aí descobri que ela corria com a galera, né? Aí eu fui dar uma de atleta também. E ela. Tá muito bom de ser. Agora ele estava assim, na época ele não era mesmo. Mas, né, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que talvez seria pesado, né, para você. Mas como que é ser esposa de músico? Porque tem noites que é sozinha, eu acho que você está longe do... E tem noites que é sozinha, eu acredito que não tem dia de namorado certo, não tem aniversário certo. O planejamento é todo diferenciado. Tudo diferente mesmo. Todo mundo tem o sextou, o sábado, eu não tenho. De início já acostumei com isso no namoro. Eu sei que datas comemorativas eu posso não ter ele, mas é só uma data. Tendo ele, ou um dia pra gente comemorar, esse tem importa. Mas foi difícil. No meu primeiro aniversário namorando com ele teve um workshop lá no Brasil. Workshop, Aí eu fui com ele. Porque pra mim o importante é ter ele. A gente tem que comemorar. Mas é sobre se adaptar. Hoje eu tô adaptada. Não dormia sem ele chegar em casa. Hoje continua assim. Porque eu fico muito preocupada. Porque querendo ou não, ele passa muito tempo na rua. Vem de muito longe os trabalhos dele. No sábado mesmo
quem sabe a gente ainda não tem carro, né? Então, a locomoção é muito complicada, então eu fico muito preocupada. Mas é só você adaptar. Me adaptei e é isso. Eu acho assim, bacana, o caso de vocês, o meu caso, o caso do meu pai também, que o ministério se completou no cônjuge. E essa adaptação, na verdade, é entender que o ministério dele também é meu. Mesmo que o ministério dele se misture com a profissão, né? Que é o caso dele. Mas é bacana. E aí, como hoje você, eu perguntei primeiro em relação a dados, mas você que vai para além disso, como que virou essa rotina, essa adaptação do ministério de vocês? Tanto ministério quanto profissional. Hoje a gente, pouca gente sabe, mas eu trabalho com ele. Não, comigo. Eu trabalho com ele. Sabe? As coisas burocráticas, ele manda, olha, tem que resolver isso, o negócio do CNPJ teve que resolver, nota fiscal. Então, eu trabalho com ele até isso. Que legal. Inclusive, eu tenho salário. Mas Juro pra ela. eu vejo muito isso em vocês, Lilian, na Bispa também. Porque hoje eu entendi, o profissional dele, eu quero agregar, quero somar nele. Então eu já estou vendo cursos para fazer sobre produção musical. Eu quero lançar um projeto. Eu abracei o projeto Monarca que eu tenho. Já estou vendo o projeto para a gente escrever no SESC, para fazer projetos sociais com o governo, para isso trazer uma renda. Então, hoje eu sei que eu preciso somar com ele e ele soma comigo, com as coisas de casa. Então, a gente está somando não somente com o casamento, a gente está unindo uma coisa só. Assim como criar artes, né? Eu me inspiro muito em vocês, que você abraçou muito o projeto da Bispa e eu abraço muito o projeto dele. Bom, quantos casamentos, e aí eu vou entrar nessa área, assim, quantos casamentos são rompidos por um ou outro, não vou falar só a mulher não, assim, não entender esse processo que vocês vivem, assim, e é lindo ouvir a Emily. Eu acho que legal, a gente às vezes fica preocupado e não comenta nada, mas a gente fala, meu Deus, está tão tranquilo, Senhor, o que é isso aí? E hoje a gente está ouvindo isso aqui como aprendizado para vocês. Vocês, de uma certa forma, estão dando aula para muita gente que vai ouvir isso, né? A Emily dizendo, eu estou agregando ao ministério do meu esposo, eu estou administrando. Daqui a pouco eu estou, né, sendo produtora musical, entendeu? Na área, e ele, junto com uma equipe, são os músicos. Que legal, você vê que um completa o outro, né? E não tem disputa, né? Tem os sacrifícios, tem as renúncias, porque, poxa, são datas, as coisas às vezes tem que ficar em casa e tal, mas, assim, os outros momentos que vocês estão juntos, na realidade, vai suprir aí, né? Legal, parabéns. Hein? Mas isso também não foi fácil, né? Porque no início do casamento a gente bateu muita cabeça. Não, sim. Mas isso, assim, da minha parte também é uma questão de maturidade, né? Ele sempre falou, uau, você trabalha muito, mas você escolhe quando você vai trabalhar, né? Eu posso rejeitar, não quero tocar hoje. Então, assim, por mais que eu ainda trabalhe muito mais algumas datas, aí ele, ó, não vai nessa. Ó, caiu, nessa aí não vai, nessa aí não vai. E hoje, tipo assim, eu super respeito, eu entendo que é importante. Vocês discutem, não? Vamos, não vamos, mas assim, eu entendo. Porque, assim como ela entende do meu lado, eu tenho que entender o dela também, da questão, né, de dar atenção para ela, de estar junto, de sair junto, né? Então, assim, nem tudo é dinheiro, nem tudo é trabalho, né? A gente junto. Então, assim, a gente está muito feliz porque, assim, a gente, além de estar se entendendo mais, a Emily, ela, por ela mesmo, não, vou te ajudar, não, vamos nisso, vamos. Inclusive, os músicos dos meus projetos, a mulher vê ela assim, ô chefe, oi chefe, não sei o que, chama ela, ele nem me respeita, respeita ele. Eu também. Não, e graças a Deus, então assim, realmente, toda a parte burocrática é muito importante para mim. Eu vou ficar lá na. Café sem fila.
Fernando. Vamos lá. Eu vou tocar Deixa eu no... tirar um pouquinho. Ah. Não, pode fazer uma coisa pra falar. Ah, tá. Então, por exemplo, eu vou tocar em lugares, por exemplo, na Zona Sul, que cobram nota fiscal, essas coisas mais burocráticas. Contrato de casamento, ele faz. Então, assim, ela me ajuda, eu sei ela. Ai, que legal. Eu achei lindo, pô, tô felicíssimo de ouvir a Emily aqui e como exemplo, não só a Emily, porque não é só a mulher que cede, não, é o marido também. Vai ceder para que ambos possam caminhar juntos, né? Porque antes do projeto musical, tem a vida de vocês, né? Tem um casal. Precisa estar atento um ao outro. Eu tive um casal uma vez só, esse que legal, bonito ver a Emily cuidando do período que o Rodrigo estava com a saúde bem debilitada. Inclusive, eu quero ouvir como é que está a saúde de Graças a Deus está melhor. bem. Tá bem, tá, graças a Deus tá melhor, tá controlado. Os exercícios físicos ajudam muito, né? Eu ainda preciso melhorar em muitas coisas, mas já melhorou muito, assim. Porque é aquilo, né? A saúde, ela começa pela sua rotina. E eu não tinha uma rotina, né? Coisa de regar. São os ônus da vida de músico, né? Assim, ele tem que se controlar, tem que se Mas controlar. você consegue Consigo de boa, consigo de boa, assim. Foi uma época, porque assim, a gente, às vezes, às vezes não, mas na maioria das vezes a gente só começa a cuidar quando dá ruim, né? Sim, se você passar um tempo só comendo besteira, uma hora vai dar ruim. Eu já tenho esse histórico na minha família. Então, assim, eu acabei ficando diabético, emagreci pra caramba, fui fininho. E, graças a Deus, aí melhorou, né? Através de remédios, exercícios, toda uma rotina diferente. Tá no ritmo, tá correndo bastante. Inclusive, eu já tava indo até o Gramacho, tranquilo. E o máximo dos malucos na primeira vez foi no Gramacho, ficou 3 dias sem mudar. Voltou de ônibus. Voltou. E ele fez que foi Primeira corrida, caminhou. Mas o Márcio foi até o Gramacho. Foi Márcio, voltou de ônibus. Foi 3 dias pelo Gramacho. 3 dias sem andar. Também tem uma diabetes, né? tem história familiar. Inclusive, eu tô fazendo meus exames para saber como tá a minha curva glicêmica, porque tem que cuidar quanto antes, não esperar aparecer. Projetos para o herdeiro. Opa! Tem projeto. Porque assim, eu acho que vocês, e a gente já está com idade, né? Que bom ver jovens tão disciplinados. Né? Claro que vocês aprenderam errando, né? Sim. Aprenderam com erro. Ninguém é perfeito. Mas assim, hoje a gente vê aqui, estou diante de um casal da nossa igreja que eu tenho maior orgulho de falar isso. Nossa igreja é um casal disciplinadíssimo. Porque eu sei que a Emily também trabalha fora. Além de ser a chefona lá, ela trabalha fora. Mas assim, a gente vê disciplina nisso tudo aí. Porque sem disciplina não. E é legal assim, você planejar. Eu aprendi isso, lamentavelmente, depois dos 40. Lamentavelmente, a me planejar, a saber que, opa, trabalho é trabalho, mas a família é prioridade. Entendeu? Graças a Deus, não tive perdas familiares pela misericórdia de Deus. Meus filhos estão aí, que também fazia parte do pacote, do chamado. Você vê que o Fernando hoje, meu irmão, é o que comanda praticamente comigo as igrejas. Né? O Ana Luísa é do altar. Marcelo está lá em Friburgo e tal. Felipe na área mais jurídica. Mas assim, todos os quatro têm a raiz, né? Tem a raiz no Evangelho. Né? Agora, a disciplina, poxa vida, você tem
muito mais conquistas. Eu vejo isso aqui. Eu sei que vão conquistar muito. Agora, vamos falar desse projeto aí. Não, Do herdeiro. Fala aí, Felipe. eu participar mesmo. Já falei pra ele. Pressionando os outros. Não. Como mais Sim. pouco, né? Sim. A preparação que a gente está tendo. Sim. Não é algo agora para agora, mas a gente está se preparando. Vocês estão quanto tempo Vai casado? fazer 3 anos agora. Meu Deus, que legal. 3 anos. Até questão de plano de saúde, fazendo plano de saúde, bateria de exame, para saber se está tudo certo. E eu sempre falei para ele, quando eu for mãe, eu não quero trabalhar fora. Eu tenho a intenção de cuidar. Eu quero cuidar dos meus filhos em casa. Porque eu vejo a importância e a diferença. Minha mãe sempre cuidou dos meus primos todinho. E eu vi a falta que os pais traziam para eles. E eu falei, não quero ser ausente. Eu quero cuidar do meu lado da minha casa. E eu não quero deixar de trabalhar. E ele me apoia totalmente nesse quesito de trabalhar de casa. Então, enquanto eu estou lá trabalhando fora hoje, atualmente na loja do Leomar, eu estou também Se preparando já para trabalhar. Inclusive, a gente tem até a data para eu ficar até lá. Tem. O Leão sabe. Ela joga assim. Mas assim, eu falo que ele só funciona com data. Eu preciso botar o data para me preparar para ficar lá, entendeu? Então é isso. Daqui a 1, 2 anos. Não vai adiantar a data pro Léo, coitado. Eu acho que eu só funciono me planejando. Se não, não dá bom. Chiquinho, antes da gente finalizar, fala um pouquinho do Harmonize. Harmonize. Isso. O povo já está já ansioso, entre aspas, né? Ansiedade também, às vezes é ruim, mas o povo já está, caramba, como vai ser lá na igreja? Eu mesmo te pergunto, quando é que vai ser lá na igreja? Falta exatamente um mês. Fala um pouquinho desse projeto. Legal. Assim, antes da Harmonize veio o Rodrigo Muniz Group. O que é o Rodrigo Muniz Group? É um meu projeto solo, né? Que eu vim dessa base experimental através do meu pai, né? Então, sempre foi o meu sonho, além de tocar com muita gente, de ter o meu trabalho solo, de tocar as minhas composições, tocar com os meus amigos e tal, como a gente fazia com os mods. Então, em 2018, eu monto o Rodrigo Muniz Group, né, no intuito de fazer alguns workshops, apresentar, inspirar outras pessoas, né? Ele começou com o Rodrigo Muniz Quinteto, aí eu pensei assim, não, só 5? Não, tem que ter mais gente. Eu botei grupo, que podia ser o número que quisesse. Só que o projeto Harmonize é porque eu, desde que eu saí da Assembleia, para Batista, eu sempre toquei muito sozinho, sopro sozinho, né? E eu queria, de alguma forma, fazer conexões com outros músicos de sopro, né? Eu achei isso super importante e tal. E aí eu criei esse projeto, que foi esse ano, foi em fevereiro. Convidei alguns amigos de sopro para a gente tocar. E foi assim, eu quando coloco uma coisa na cabeça, já era. Então eu já mandei mensagem para o amigo, que inclusive vamos para lá hoje, fazer um workshop lá. Falei, Felipe, não é Felipe, tô com um projeto assim assado, me fala um dia que eu posso ir na tua escola, vou levar a galera que não sei o quê. Aí ele viu a data, eu já mandei mensagem para todo mundo, aproveitei quem já era do grupo, né? E trouxe a galera de sopro. E a gente começou esse projeto, sem ensaio, só com algumas músicas pré-definidas. E o conceito do Harmonize, ele vai se expandindo a cada evento. Por quê? Porque o Harmonize basicamente, por que naipe? Naipe é quando a gente chama instrumentos de sopro juntos, né? Saxofone, trompete, trombone, a gente chama isso de naipe, de metais. E o harmonize seria a harmonia entre todos esses instrumentos. Então a gente começou nesse projeto e o legal é que, assim, eu tenho a honra de ter, por workshop, umas 3. A gente dobra os instrumentos, 2 baterias, 2 teclados, 2 guitarras. Aí embaixo a gente não faz 2, mas a gente reveza os baixistas e os instrumentos de sopro. E, assim, esse projeto tem sido muito legal porque eu tenho conseguido, assim, reunir músicos espetaculares
Já Pô, está funcionando já. Não, já está funcionando desde fevereiro. A gente já está na 10ª edição. O último, só de baixista sobre 3, Sim. tinha, se não me engano, 2 bateras. 2 baterias, 2 teclados, 2 Vai trompetes. ter lá na igreja Lá na igreja Vai ter. exatamente, dia 28 do mês que vem. de agosto. 27 de agosto. Isso. É 27, né? 27. Tem sido legal porque, assim, meio que é aquelas minhas imaginações malucas. Como é que seria, por exemplo, tocar Ângelo junto com o David? Os dois juntos tocando guitarra. Coloco para tocar na Harmonize e, assim, o resultado. Como seria tal batera tocando com tal batera. E tem sido, assim, uma conexão muito O legal. primeiro que eu vi, pelo menos, foi o que vocês fizeram na Disponível. Pô. O lugar tá muito Não, o bonito. lugar tá muito bonito, inclusive, pô, a Disponível foi um dos lugares também que abriu a porta. Assim, Deus abriu a porta para eu poder tocar lá. Abrindo só um parênteses aqui. Graças a Deus, isso eu falo, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não tenho soberba nenhuma, mas graças a Deus, assim, de tanto tempo tá na área, tal, muita gente gosta de mim, eu sou conhecido, assim, sou referência no instrumento aqui na região, em muitos lugares. Um rapaz daqui estava gravando um disco, só que ele não tinha muito orçamento. Me convidou, me indicaram para ele me convidou para gravar. Cara, você poderia gravar num disco aqui que eu estou produzindo, mas só posso te pagar daqui a tanto tempo, e porque assim, o cachê era bem baixinho. Não, vamos lá, não sei o quê. E na época eu estava precisando pagar. Vamos lá. Fui, gravei, tudo certo e tal. Passou o tempo, ele me pagou. E aí, ele foi convidado para dar aula nessa escola, né, lá na Disponível, o nome dela é Kadosh. E aí perguntaram para ele, cara, você conhece algum professor de sopro? Na hora ele me indicou. E foi uma porta absurda. Semeadura. Porque ali na Disponível, a Disponível sempre foi uma referência de música, de tudo. E agora Agora que no pô, eu fiquei assim, que isso? é Mano? absurdo. Eu conheço a Disponível, embora não é nossa parceira, mas eu vou falar da pessoa, Sim, do Nildo, assim, eu conheço a Disponível na pessoa do pai dele, vendendo lá no porão, aí embaixo do shopping center, vendendo ali, a gente indo pegar aquele amplificador, parece até um navio, para botar na igreja assim, e nos dando condições de pagamento de excelência. E hoje você vê o Nildo assim, também é um processo semeador. Sim. O Nildo abençoou muitas Muita igrejas. gente. Muitas igrejas. Então, vê hoje, você falando aqui do rapaz aí, é semeadura. Se semeia hoje, meu irmão, é certo. Sim. Você vai colher. Hoje você está na discussão Tô lá. com o professor. Sim, não, e eles falaram, não, a gente Primeiro professor. Sim, e aí eles me contrataram e falaram assim, olha, a gente está te contratando que a gente precisa de um músico de sopro, né? Mas principalmente, a gente quer divulgar a nossa escola e a gente precisa de um músico que traga eventos. Porque eu sou um cara que, assim, dentro de mim, eu quero servir da melhor forma. Então, assim, todos esses workshops que eu faço, tudo isso, é para que inspire a galera. Porque eu, por mais que eu tive toda a influência do meu pai e tal, tocava ali, mas eu passei a ver música de outra forma nos workshops da PIB, que o Paulo Basílio fazia, né, levava a galera. Ali eu vi assim, pô, tem um nível maior de música, então eu quero mais. Então, a partir dali, já foi me alimentando. E por isso que eu faço isso, por isso que eu tenho um projeto com o Harmonize, que é um projeto que eu chamo muita gente, e muitos músicos estão ali, sentados ali, e tal. Ah, não, vem pra cá, vamos tocar, não sei o quê. Inclusive, quem tocou foi o Vitor, filho do Paulo, o irmão do Gabriel. Ele tocou, ele tava lá, ele foi tocar, casou até mais que eu. Um menino lá da nossa igreja, no Lázaro, ele Ah, só lá. cantado. Porque é bacana também isso, assim. Certo que de um ano para cá, depois que ele começou a participar desses workshops, houve uma evolução gigantesca na música dele, né? Mas ele estava encantado, que se não me engano, no último, no penúltimo, ele, caramba, o Diguinho deixou eu tocar, eu sou músico fera, ele me chamou. Isso é bacana, porque faz outras pessoas
a ter o mesmo sentimento que você teve um dia. Eu não preciso melhorar porque eu preciso estar ali focado. Chegar naquele nível, né? Sim, verdade, verdade. Tem sido isso, assim, músicos, por exemplo, teve um trombonista que veio de Campo Grande. Foi lá, tipo, veio aqui no, a gente ficou no Pastor aqui no Pastor André. De Campo Grande, não, vim tocar aí, você quer, eu falei, caraca, cara, olha onde está chegando, né, esse projeto. Deus, assim, tem sido uma referência para muita gente. E eu quero falar diretamente para quem está nos ouvindo. Dá para ser fiel como músico em qualquer lugar. Dá para ser, na realidade, alguém disciplinado, temente a Deus. Dá para ser. É claro que você sabe o seu limite. E eu gostei desse podcast hoje porque, opa, aqui não é para mim. Não é para. Eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar para eu trabalhar nas igrejas, só no meu evangelho. Mas dá para você ser disciplinado e você projetar, você se organizar, você sabe ter todo esse projeto tão bonito que eu estou vendo em vocês dois, porque não existe só o Diguinho. O Diguinho existe porque ele está do lado aí, ambos. O Diguinho não é mais o filhinho da mamãe, nem do papai, Sebastião. O Diguinho hoje, a gente chama de Diguinho, com carinho, mas o Rodrigo Muniz é ele. Entendeu? Não existe diferença. E está no nível que está porque casou com uma pessoa que tem a mesma visão de crescimento, sabe, de cumplicidade, parcialidade. Muito legal. Eu estou impactado, orgulhoso e com vontade de gritar. Eu sou escandaloso, orgulhosíssimo. Eu falei que eu não ia chorar. Parabéns, Rodrigo. A gente já está quase no finalzinho, assim. Parabéns, pô, permaneça. Diante de tanta luta que a gente tem no ministério. Mas a gente tem que aprender a valorizar e evidenciar aqueles que dão certo. Você deu certo, vai continuar dando certo. Vai continuar sendo bênção para as nossas igrejas. Dá para ser músico, sim. Dá para ser. Os pastores, e lamentavelmente a gente tem essa tradição ruim de que músico não quer nada, músico é preguiçoso, não quer nada com Deus. E a gente vai alimentando isso a ponto da gente não investir na música, da gente não investir nos músicos. E isso é ruim para o próprio reino. Eu não estou falando só da igreja, para o reino. Rodrigo Muniz é membro da comunidade batistária, eu tenho orgulho de dizer isso, mas ele é do reino, ele não é de uma igrejinha, não, ele é do reino. Aonde ele for, a música é transcendental. Ele pode estar no show lá falou o nome dele, ele vai te ligar. Ele vai te ligar. Tá? O Pérez vai te ligar e você vai estar tocando lá e aquele nome ser impactado com a glória de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque pessoas como você existem por aí, estão no anonimato, mas quantos dizem assim, não, aquele ali, eu não abro mão dele, eu quero aquele irmão, tá? Exemplo disso é o próprio, você citou ele aqui como exigente, que foi com você, mas o próprio Fabrício, né? O próprio Fabrício, a cabeça louca dele, mas assim, toca também para vários músicos do Brasil, mas não se corrompe. E eu lembro de uma palavra dele dizendo que alguém ligou para alguém e o cara falou, não, eu quero esse menino aqui. Ele toca, ele é diferenciado. Então, não é só ir lá conhecer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não. É você ser alguém diferenciado. É você que marca a vida de alguém. Esse é
Rodrigo Muniz. Nego, eu te amo, você sabe disso, eu também. É mais do que um prazer ter vocês aqui. Vocês também, né, nos deram um privilégio, o único casamento que nós realizamos juntos até hoje. Que você chorou, eu tenho filho. Só para não chorar. Já te escondeu. Chorou, sabe? Então, assim, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, de verdade. É mais do que um prazer. Para finalizar, se você quer deixar a sua agenda, que eu sei que é extensa, como o povo te acha nas redes sociais, para você dar aula. Eu vou te falar, quer virar bom músico, quer virar o melhor saxofonista do Brasil. Que isso. Bom, minhas redes sociais @Rodrigo Muniz 94. Basicamente tudo que eu faço. Tem o YouTube também, que é Rodrigo Muniz Oficial. Tem o jogador que me quebrou um pouco. Aí eu botei Rodrigo Muniz Sax, aí aparece eu, né? Que aparece o jogador lá. E também o Harmonipe também, só procurar tanto no Instagram quanto no YouTube, Harmonipe, vocês vão encontrar lá os nossos eventos. Hoje a gente vai estar fazendo um som lá aqui na Escola de Música de um amigo meu, no Pilar, no Centro Pilar, então quem quiser. E no mês que vem, dia 27, já vou anunciar aqui, meu aniversário é dia 30, só que caiu no sábado. Então, assim, Fazer um jantar para ele. olha só. Todos os músicos. Qual a ideia? Dia 30 é meu aniversário, só cai no sábado, 30 de agosto, né? Então é impossível. Mas no dia 27, né? O vídeo Não é uma parte, é uma quarta, que o Bom. pastor Diogo perturbando, falei, não, vamos lá, e vai ser uma festa, vai ter que ir, vai ter bolo, vai ter aniversário antecipado. Ele já tá maluco aqui, ó, vai brotar gente de não sei. Vai o bolo, tá dizendo isso. Então já convido hoje, e aí o próximo é dia 27 de agosto, lá na. E para finalizar, agradecer vocês, primeiramente pelo convite, pela amizade, que mais do que tudo vocês são meus amigos, mais do que tudo, assim, mais do que o ministério, vocês são meus amigos, e eu agradeço porque não é todo lugar que entende, né, um músico como eu, assim, de ter uma agenda, corrida e tal, que o músico trabalha mais no fim de semana, né? Então, assim, às vezes eu não apareço tanto, mas vocês sempre me tratam com, assim, o maior carinho do mundo, eu sou muito grato. Falo sempre que eu não abro mão de estar na minha igreja, né? Sempre quando eu estou livre eu vou sim, porque eu amo. Toquei agora na conferência, um maior prazer, fui os 3 dias, teve um dia que eu trabalhei, toquei o dia todo, depois fui para lá, mas eu fui com o maior prazer, porque eu amo vocês, amo a nossa igreja, tenho uma honra de ser o fundador da área, meu nome está lá na plaquinha lá. Estou feliz, e como eu falei para ele um dia, isso é uma fase. Vai chegar uma fase que eu vou ficar bem mais tranquilo, só dar uma linha aqui, uma linha ali, vou poder estar mais na igreja, servindo ali. Porque com pé que você vai ganhar muito dinheiro. Aí eu vou fazer menos show. Gente, eu quero agradecer a Deus por cada um daqueles que vão estar nos assistindo. Verdade. Por favor. Eu agradecer também. Essa casa me abraçou, né? Eu tô aqui desde 2019. Finalzinho de 2018 e estamos até lá. Não só me abraçou minha família, meus pais. Hoje não só amigos da minha casa, mas então muito amigos do meu pai. E isso alegra muito o meu coração, sabe? Não pode falar para ter hoje. E agradecer vocês pela oportunidade. O Rodrigo ficou todo em festa. Mandou mensagem. Olha a mensagem que me mandou, me convidaram, estou me sentindo muito honrado. E assim, é isso, é o sentimento de honrado por vocês. E é isso, que vai fluir lindamente isso aqui, em nome de Jesus. Grandes Vai coisas virar um dos maiores podcasts do Brasil. acontecendo. Gente, agora sim, então,
Quero agradecer a Deus. O próximo é dia 11, né? Dia 11 de agosto, e depois do Dia dos Pais. Com o pastor Fernando ou com o pastor Natanael? É o pastor Natanael. Com o pastor Natanael, eu tenho certeza que também vai ser uma bênção. A gente vai marcar um dia. Ele, o Diguinho e o Ângelo. A gente vai marcar um dia para trazer esses três aí, viu? Vai ficar eles três, mais meu pai falando. Babando. São poucos, eu acho que o Diguinho também tem, são poucas pessoas que eu considero mestres da vida. Esses dois são uns, né? Além do meu pai, tem o Gessé também. Enfim, então, como a gente falou no início, você que está assistindo ao nosso podcast, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, se inscreva lá no canal, nos marque nas redes sociais. Se você quiser fazer corte, eu quero fazer corte, pode fazer, está liberado, só marca a gente. Vou vir correndo para cá depois ver completo. Então, que Deus abençoe. Meu pai, fala alguma coisa? Um beijo no coração de vocês e ao casal, gratidão eterna. Tenho certeza que eu vou ter ainda saúde na idade para vê-los avançando. Serão grandes empresários também nessa área da música, na área da produção musical, na área de musicalização, desses projetos que Rodrigo Muniz, junto com a esposa, tem realizado. Um beijão a todos os membros da Ágape, nossa família, né? Meus netinhos, um beijão. Aí minha nora, que é a produtora do nosso podcast, minha norinha, né? Lilian, e é a grande empresária da Criarte. Tá bom? Shalom, Mashalom Merkab, para cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau.